Para mim, Beto, explica uma coisa. Como é que você pode ser um cara de esquerda, revolucionário, e ao mesmo tempo crer em Deus, numa outra vida? Eu falava com ele, olha aqui, eu tenho tanta certeza que vocês vão para o céu, que lá nós vamos ter a eternidade inteira para debater esses temas. Eu considero a ele como um dos grandes escritores brasileiros. É forte, é duro. Os profetas foram assim. Anunciam e denunciam. Que no Novo Testamento só tem uma única definição de Deus. Uma única. Está na primeira carta de João. Deus é amor e quem ama conhece a Deus. Oi, pessoal, bom dia para vocês, 7 horas, 2 minutinhos, hoje é sexta-feira, hoje é dia 16 de agosto de 2024, eu sou o Fábio Panunzi, estou aqui para o meu último dia substituindo o Leandro Demore na apresentação do Desperta ICL, e foi uma semana muito produtiva. Eu adorei reatar o contato com vocês aqui, encontrar a minha comunidade anterior, enfim, quero agradecer muito pelo apoio e enfim, pela audiência de vocês, tá? Bom, gente, hoje nós temos um dia marcado por um assunto, aliás, são vários assuntos. Olha, nós temos hoje a abertura oficial da campanha eleitoral no Brasil, né? Hoje, dia 16, os candidatos já ganharam número, as campanhas ganharam CNPJ. A partir de agora vai virar uma loucura a internet, atrás enfim, da veiculação da publicidade dos candidatos, né? E o que vai acontecer no Brasil é muito importante porque está sendo formada a base política. As eleições municipais funcionam como uma manjedoura, um berçário dos novos políticos que daqui a alguns anos vão certamente estar mandando no país. Então, atenção para esse período, ele é muito importante, ele é regulado por uma legislação que é bastante severa, que impõe muitas restrições ao direito de manifestação, à liberdade de expressão, inclusive, sabia? Porque não se pode fazer tudo o que se quer durante o período eleitoral, a não ser no território quase livre da internet, onde tudo é permitido, publicidade é permitido, enfim, é permitido proselitismo, é permitido tudo, menos fake news. Fake news não pode. O Tribunal Superior Eleitoral é bastante severo e rigoroso com quem adota posturas que não estão de acordo, que não se coadunam com o espírito democrático, desse que é o momento mais importante de qualquer democracia, né? O momento da eleição. Paralelamente, nós temos aí uma briga sendo travada lá no Congresso em torno da liberação das emendas que foram proibidas pelo ministro Flávio Dino. E esta madrugada, o ministro Barroso, que é o presidente do Supremo, negou eliminar os partidos políticos, praticamente todos os partidos, que queriam a liberação, pelo menos, das emendas impositivas. Vocês estão acompanhando aí essa guerra em torno da liberação das emendas PIX, né? Porque os parlamentares querem porque querem porque querem. Afinal de contas, são 52 bilhões de reais, é muita grana, é uma bufunfa enorme, e esse dinheiro faz uma grande diferença na formação do clima eleitoral do Brasil. Por quê? Porque uma boa parte vai alimentar o processo fisiológico, como vocês já sabem. E eu vou aproveitar a abertura do programa. Nós temos um outro problema relacionado a eleições, uma polêmica grande aberta com uma manifestação do presidente Lula, que disse a uma emissora de rádio que não reconhece ainda Maduro como presidente da Venezuela. Eu achei uma posição extremamente sensata. Mas eu vou começar o programa de hoje revendo aqui aquele que virou um clássico da defesa da democracia, que é o livro Como as Democracias Morrem, do Stephen Levitsky. Vou colocar aqui na tela para vocês, porque tudo isso que está acontecendo na Venezuela tem relação com um fenômeno global que é o da formação de anocracias. Se você nunca ouviu essa palavra, não estranhe, porque essa é uma palavra que está lá adstrita ao ambiente acadêmico, e ela significa o quê? São democracias que se degradam e acabam preservando algumas características de regimes democráticos, mas que já não são mais democracias perfeitas. Eu, na minha opinião, que você pode divergir de mim, não tem problema, vejo que é o caso exato do que acontece na Venezuela. O assunto é polêmico, divide opiniões. Eu vou colocar aqui, mas eu não quero que você pense igual a mim. Se você gosta do Maduro, acha que, enfim, que a Venezuela é um exemplo de democracia, que o que está acontecendo lá é injusto, não tem problema nenhum. Vamos discutir na mesa de bar e vamos manter as nossas posições. Olha, aí na tela está um trecho da minha edição do Kindle de Como as Democracias Morrem.
Esse trechinho que eu separei diz o seguinte, olha, desde o final da Guerra Fria, a maior parte dos colapsos democráticos não foi causada por generais e soldados, mas pelos próprios governantes eleitos, como, por exemplo, e aqui é o Levitsky que está falando, como Chávez na Venezuela, líderes eleitos subvertem as instituições democráticas em países como Geórgia, Hungria, Nicarágua, Peru, Filipinas, Polônia, Rússia, Sri Lanka, Turquia e Ucrânia. O retrocesso democrático hoje começa nas urnas e começa de várias maneiras. Mais adiante, esse trecho aí embaixo da página, diz o seguinte, muitos esforços do governo para subverter a democracia são legais, entre aspas, no sentido de que são aprovados pelo legislativo ou são aceitos pelos tribunais. Eles podem até mesmo ser retratados como esforços para aperfeiçoar a democracia, tornar o judiciário mais eficiente, combater a corrupção ou mesmo sanear, limpar o processo eleitoral. Os jornais continuam a ser publicados, mas são comprados ou intimidados e levados a se autocensurar. Os cidadãos continuam a criticar o governo, mas muitas vezes se veem envolvidos em problemas com impostos ou outras questões legais. E isso cria perplexidade e confusão nas pessoas. Elas não compreendem imediatamente o que está acontecendo, muitos continuam a acreditar que estão vivendo uma democracia. Quem escreveu isso foi, eu repito, Stephen Levitsky, né, de como as democracias morrem. Então é muito bom a gente, até porque esse livro virou uma espécie de bíblia, né, de santuário conceitual das democracias, e é muito bom a gente atentar para esses conceitos que o Levitsky traz aqui, porque eles balizaram uma parte da nossa própria luta pela manutenção da democracia no Brasil, que, como se sabe, né, estava sob ameaça dessa quadrilha chefiada pelo ex-presidente inelegível Jair Messias Bolsonaro. Todo mundo conhece e sabe do que aprontou. Mas vamos começar com o noticiário então, porque já são 7h08. Eu só antes preciso lembrar aqui que você não precisa ficar preso aí na sua casa. Se mora em São Paulo, Salvador, se mora no Rio Grande do Sul, não precisa ficar preso em casa, pode ouvir a gente pelo rádio, ver pela televisão aberta. O ICL está ampliando a sua base de emissoras e já é transmitido em canal aberto de televisão em São Paulo, por exemplo, né, na TVT, que é TV aberta, pega em toda a região metropolitana. É também transmitido aqui pela internet nos dois canais do Eduardo Moreira, no EM e no ICL. É transmitido pela Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, para São Paulo, pela TV Quirimurê, que é um canal aberto lá de Salvador, pela Rádio Heliópolis FM de São Paulo, 87,5, e pela Pop TV do Rio Grande do Sul, que está em Porto Alegre e também está em Sobradinho. Vou aproveitar aqui para mandar um recadão para vocês. Vocês viram na abertura do programa de hoje uma palhinha, né, do documentário que vai ser exibido no dia 18 aqui no ICL, retratando a vida do Frei Beto, que é um dos maiores escritores, é um grande militante do campo progressista, um homem corajoso que nunca escondeu as suas convicções e que produziu marcas profundas na história do Brasil. Ele é um dos principais nomes pela luta dos direitos humanos e por isso é tema desse curta-metragem que o ICL está lançando, que se chama O Humanismo de Frei Beto, produção exclusiva aqui do ICL, que vai oferecer um olhar profundo sobre a vida, as realizações, o impacto, né, que o Frei Beto continua a promover em tempos de luta e de transformação social. Toda a comunidade do ICL está convidada para assistir esse lançamento. Vai ser seguido, logo depois da exibição, por uma entrevista que o Chico Pinheiro, do Chico Pinheiro e do diretor Roberto Mader. O Humanismo de Frei Beto, então, dia 18 de agosto, às 8 horas da noite. Se você quiser se inscrever para garantir sua vaga, para não esquecer, anota aí o endereço do site, é icl.com.br/cinema. icl.com.br/cinema, como você está vendo aí na tela, tá bom? Já bota na sua agenda para não perder. Vai ser dia 18, portanto, daqui dois dias, né? No domingo, às 20 horas. O Humanismo de Frei Beto, tá? Não se esqueça de fazer a sua inscrição. Vamos começar a falar sobre as noticinhas do dia, gente? Vamos lá? Qual é o primeiro assunto aqui? Madrugada quente lá em Brasília. As pessoas estavam dormindo e o Barrosão estava trabalhando lá para contrariar os partidos. Por quê? Porque está todo mundo atrás da grana das emendas, que o Flávio Dino grampeou e disse que não solta enquanto não tiver transparência. Bem, gente, fala sério.
que é um absurdo essa tal de emenda PIX, né? É um dinheiro que vai para qualquer lugar, não precisa ter destinação certa, não há a especificação de um programa, enfim, no qual esse dinheiro deveria ser aplicado, e aí sim fica fácil, né? Desvios, corrupção, todo tipo de vício, a partir da falta de controle. Flávio Dino foi lá, proibiu primeiro as emendas PIX, depois todas as emendas, falou, está faltando transparência aqui, vamos resolver esse negócio. Os partidos entraram no Supremo tentando reverter na marra lá, tentando caçar a liminar concedida pelo ministro Flávio Dino, mas não conseguiram nada essa madrugada. Então, vou ler aqui para vocês as informações da madrugada. Está aí, olha, a notícia. Barroso nega pedido do Congresso para derrubar a decisão de Dino, que suspendeu as emendas parlamentares. Câmara e Senado recorreram ao presidente do Supremo contra a decisão que começou a ser analisada em plenário virtual. Aliás, gente, é isso, viu? Está valendo já a votação, já está em discussão o assunto do plenário virtual e logo, a partir dessa sexta-feira, né, isso deve ter uma solução, vamos ver qual será. A notícia do jornal O Globo diz o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou na madrugada desta sexta o pedido do Congresso para derrubar a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo, que suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por parlamentares ao orçamento da União. A decisão de Dino começou a ser julgada no plenário virtual do Supremo nesta sexta-feira. Na decisão da madrugada, Barroso afirmou que não se justifica a atuação da presidência do Supremo para sustar os efeitos de decisões proferidas por um dos seus integrantes em sede de suspensão de liminar, quando tais decisões já estão sendo objeto de deliberação pelo colegiado do tribunal. Aspas. No voto apresentado por ocasião do julgamento do referendo das decisões impugnadas, o relator sinaliza a possibilidade de construir uma solução consensual para a questão em reunião institucional com representantes dos três poderes. Nesse contexto, admitida a revisão das medidas cautelares a partir do necessário diálogo institucional, torna-se ainda menos recomendável uma resolução unilateral por parte desta presidência. Ou seja, assim ele diz. O que ele falou aqui? Traduzindo isso aqui para vocês. Olha, o assunto já está sendo discutido pelo plenário, então não tem sentido eu, de repente, caçar essa liminar, revogar essa liminar. Segue aqui o texto do Globo. Partidos de vários campos políticos, olha, PL, União Brasil, PP, PSD, mas aí vem, olha, PSB, Campo Progressista, Republicanos, PSDB, MDB, PT, PDT, todos esses, quer dizer, assunto que interessa a todo mundo. Todos esses partidos endossaram o pedido encaminhado a Barroso nesta quinta-feira. O documento questiona a legalidade e a constitucionalidade dos atos monocráticos de Dino, que interrompem a execução orçamentária de emendas parlamentares. Você já viu, lembra daqueles filmes de vampiro, assim, quando o sujeito joga água benta no ser das trevas? É assim que eles estão se sentindo lá, com esse exorcismo do dinheiro lá, né, provocado pela decisão do Flávio Dino. Vamos seguir com o texto aqui. O documento da Câmara e do Senado também questiona as decisões de Dino de maneira mais enfática e em um trecho afirma que o ministro não demonstra a suposta falta de transparência. Afirma aqui, olha, entre aspas, o texto. Não há nos autos demonstração de descumprimento de regras a justificar a drástica e invasiva medida de suspensão imediata e urgente das programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas individuais e de bancada. Então aqui, olha, não está fazendo referência a emendas PIX, tá? Eles já nem estão pedindo mais, pelo menos não com ênfase, nesse processo de liberação dessas emendas PIX, porque já sabem que isso é causa perdida. Ainda a reportagem do Globo. Em 2024, 49 bilhões ficaram nas mãos do Congresso em emendas. Foram 25 bilhões reservados para emendas individuais, montante que inclui 8 bilhões e 200 milhões em emendas PIX. 8 bilhões e meio em emendas de bancada e 15 bilhões e meio em emendas de comissão. A decisão de Dino foi dada em uma ação apresentada pelo PSOL que questiona trechos de 4 emendas constitucionais que tornaram obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais e também as de bancada. Jimmy, bom dia. Pode tirar para mim, por favor, da tela? Enfim, o assunto continuou rendendo. E o jornal Estado de São Paulo, hoje, traz uma reportagem que dá para a gente a dimensão das distorções provocadas por esse tipo de abordagem, né? Por esse tipo de, digamos assim, de apego extremo
dos parlamentares pelo dinheiro do orçamento, principalmente por essas emendas aí. E o que o Estadão fez? O Estadão, ele pesquisou quais as cidades brasileiras que são mais beneficiadas por emendas parlamentares. Jimmy, põe na tela para mim, por favor, a informação. Tá aí, olha. Supremo julga bloqueio de emendas. Saiba quais as cidades que receberam recursos e que serão auditadas. As cidades vão receber auditoria. Agora, veja só a quem isso beneficia mais. Roraima, Amapá, Tocantins são os estados com mais municípios que devem ser auditados pela Controladoria Geral da União. Em vários deles, transparência é precária. Predominam as emendas PIX que não têm finalidade definida. Os parlamentares que apadrinharam o envio de dinheiro dizem que beneficiaram os locais mais pobres. De fato, sim, eu vou correr aqui a matéria para o que interessa, que está aqui, olha, no mapa do Brasil, você pode ver aí, olha, que não por acaso Roraima está lá em cima, olha, cheio de marcas, está vendo só nesse mapa aqui. O Amapá está cheio de mapas, depois esparsamente pelo Brasil, né? Aqui no sul tem mais, enfim, sul, nordeste, centro-oeste. O sudeste quase não tem nada, né? Entre as cidades que mais receberam emendas PIX. Vamos saber quais são esses municípios? Diz aqui o Jornalão de São Paulo. Ao bloquear o pagamento das emendas parlamentares na quarta, Dino atendeu a uma ação do PSOL. O tema começará a ser julgado pelos outros ministros nesta sexta-feira, já está sendo julgado no plenário virtual. A auditoria foi pedida por Dino após uma audiência de conciliação entre representantes do governo, do Congresso, do Ministério Público, além de ONGs que trabalham no tema da transparência pública no começo deste mês. A reunião tinha por objetivo dar cumprimento à decisão de 2022 do Supremo, que declarou inconstitucional o orçamento secreto, o esquema revelado pelo Jornalão Paulista. Na decisão, Dino determinou à CGU que levante dados sobre as 10 cidades mais beneficiadas por emendas parlamentares por número de habitantes nos anos de 2020 a 2023, ano a ano. A Controladoria deveria buscar informações como o andamento das obras feitas com essa verba e os mecanismos de rastreabilidade, comparabilidade e publicidade adotados pelas prefeituras. Nesses 4 anos mencionados por Dino, 30 municípios encabeçaram o ranking de maiores recebedores de per capita de emendas, de todos os tipos, emendas de comissão, de relator, emendas individuais e de bancada. O número não chega a 40, porque alguns dos municípios se repetem ao longo dos anos. São Luís, por exemplo, lidera a lista dos anos 2020, 2021 e 2023. Os municípios são distribuídos em 12 estados, mas Amapá, Roraima e Tocantins são os mais presentes. O estado de Alagoas, do presidente da Câmara, Arthur Lira, não tem nenhum representante no grupo, embora a capital, Maceió, tenha sido a 6ª prefeitura que mais recebeu emendas. Então vamos ver aqui quais são os municípios. Vocês vão ver que são cidadezinhas pequenininhas, receberam uma grana preta. Mucajaí, em Roraima, população de 18 mil habitantes, recebeu R$ 6.249 por habitante em emendas parlamentares. São Luís, em Roraima, não é São Luís no Maranhão, tá, gente? São Luís, em Roraima, recebeu R$ 14.799 por habitante. Iracema, em Roraima, R$ 10.308 por habitante. E aí vai, olha, Tartarugalzinho, no Amapá. Já ouviu falar de Tartarugalzinho no Amapá? O pessoal lá de Brasília já ouviu falar, R$ 7.759 por habitante. Bonfim, Roraima, não vou dar os valores aqui porque, enfim, não importa. Mas saiba você que são essas aqui as cidades mais beneficiadas por emendas. Bituruna, no Paraná, Vitória do Jari, no Amapá, Itaubal, no Amapá, Jangada, no Mato Grosso, São João da Baliza, em Roraima, Igarapé Grande, no Maranhão, Caridade do Piauí, Afonso Cunha, Cutias, no Amapá e vai por aí afora. Gente, aqui a gente sente a mão do Alcolumbre, tá? Uma boa parte dessas cidades aqui está lá nos redutos eleitorais do Alcolumbre, e né, a gente sabe como é que essa galera trabalha. Enfim, então aqui, essa aqui é a relação dos municípios. Depois, se você quiser, dá uma olhadinha no site do Estadão, está lá a relação desses municípios e o valor por habitante destinado para essas emendas estranhíssimas aí. Nunca é demais lembrar que a Constituição brasileira tem um artigo, que é o artigo 37, que fala de moralidade, que fala de impessoalidade, que fala de um monte de coisas, de eficiência na administração, e que essas emendas simplesmente desconhecem. É como se o artigo 37 da Constituição fosse letra morta, tá bom? Bom, olha só, o assunto
tem sido debatido, vocês sabem, né, por todas as esferas, mas ele envolve principalmente o engessamento do Poder Executivo. Por quê? Porque o Executivo praticamente perdeu o poder de destinar quase metade do orçamento. E o presidente Lula vem lutando contra isso há muito tempo, porque fala, puxa vida, o Congresso tem metade da grana de investimento do orçamento e não tem dinheiro para fazer nada. Tem muita razão ele. Vou pedir para o Jimmy colocar para mim na tela aí, Jimmy, por favor, a informação que está... Isso aí, olha. Lula está reclamando, com razão, né? Afinal de contas, ele foi eleito para governar o país e o Congresso tirou o dinheiro de investimento, enfim, não respeita as prioridades que são estabelecidas com base em critérios técnicos, nem nada. Então, a manchete do jornal do Valor Econômico traz essa informação para a gente. Lula diz que não é possível o sequestro de quase metade do orçamento. Vou ler para vocês aqui a informação. Em meio à disputa entre o Congresso e o Judiciário sobre as regras para as emendas parlamentares ao orçamento, o presidente Lula afirmou na quinta-feira que não é possível que o parlamento mantenha o que chamou de sequestro de quase metade do orçamento da União. A manifestação do presidente em entrevista a uma rádio do Paraná foi dada um dia depois que o ministro Flávio Dino, do Supremo, decidiu suspender o pagamento de todas as emendas impositivas que têm execução obrigatória em uma decisão liminar atendendo a uma ação apresentada pelo PSOL. Diante do impasse, Lula sugeriu que os dois lados estabeleçam um acordo para que o Congresso continue a sobreviver e a gestão dele tenha a possibilidade de governar. Aspas, fala do Lula. O Congresso Nacional tem hoje metade do orçamento que o governo tem. Não é possível isso. Não existe país no mundo em que o Congresso tenha sequestrado parte do orçamento, disse o presidente em entrevista à rádio TFM do Paraná. Segundo o presidente, é legítimo que parlamentares façam indicações de despesas, mas o volume preocupa. O orçamento de 2024 prevê cerca de 50 bilhões em emendas. O montante representa aproximadamente 25% do total de despesas discricionárias, como investimentos e custeio, que chegaram ou que devem atingir 200 bilhões de reais ao longo deste ano de 2024, já considerando a recente contenção de recursos que foi anunciada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Tá? Então é isso aí. O assunto está quente. Hoje o Supremo está lá votando se vai permitir ou não, de que forma vai ser feita a fiscalização e, enfim, vamos aguardar, porque eu imagino que a posição do ministro Flávio Dino, muito bem amparada por esses pressupostos constitucionais, não será arranhada, né, por causa dessa birra do Congresso aí. Agora, precisa resolver o assunto de uma vez por todas. Até 2016, nem sequer havia orçamento impositivo ainda, lembra? Não havia emenda impositiva. Os deputados e os senadores tinham que ir de pires na mão dos ministérios, assim, atrás de dinheiro, inventaram essa autonomia das emendas impositivas para ficar livre do assédio do Executivo. Mas logo, logo viram que era muito mais vantajoso voltar a chantagear o governo. E aí criaram essas emendas todas aí que não tem emenda PIX, essa coisa que não tem a liberação compulsória, e eles ganharam capital, um cacife para poder negociar voto a voto, que dificulta extremamente a negociação parlamentar e a composição de uma maioria. Vamos falar sobre eleições, gente? Hoje, de 16, como eu falei lá na abertura, hoje começa o período eleitoral no Brasil, né? Os candidatos já podem pedir voto, tranquilamente, acaba essa hipocrisia da pré-campanha, de não poder falar que é candidato, ter que dizer que, sou pré-candidato. Eles podem, sim, promover eventos, por exemplo, arrecadação de recursos, já podem usar os recursos arrecadados em vaquinhas eletrônicas, que é algo que não pegou no Brasil efetivamente, já tem um CNPJ e provavelmente já tem uma conta corrente aberta para que possam ser destinados fundos para essa campanha aqui, podem ordenar despesas. Quem é que pode fazer isso? O candidato ou alguém que tem a procuração do candidato, só, tá? E tem limite para isso também. Cada candidato pode custear a própria campanha com até 10% do valor total que vai ser investido nessa empreitada, daqui até o dia 6 de outubro. Mas esse limite também não pode ultrapassar 10% da renda bruta do ano passado. Então, atenção, porque tem limite para tudo, tá bom? As redes sociais também já aceitam o pagamento das contas de campanha, então começou efetivamente o jogo, né? E nós temos aqui um outro problema, que é o problema da representatividade. Os partidos não prestam atenção à legislação que os próprios políticos fizeram,
e que assegura pelo menos 30% de presença de candidatos negros e 30% de mulheres entre o elenco que vai disputar essas eleições, né? Muitas vezes argumentam, mas não é fácil encontrar mulher para disputar a eleição, e aí, sob essa justificativa, acabam criando um problema de natureza moral e também legal. Por quê? Que é usar mulher como laranja, por exemplo, que é negar aos negros o direito de ter pelo menos 30% das vagas. E este ano, né, já feitas as contas aqui, a partir das convenções, o site Brasil de Fato fez as contas e concluiu que a maioria dos candidatos negros se encontra no norte e nordeste do Brasil. Vou mostrar para vocês aqui, pedindo para o Jimmy colocar para mim no ar, por favor, a reportagem do Brasil de Fato. Olha, está aí. Norte e nordeste concentram 87% das candidaturas negras que disputarão as prefeituras em 26 capitais. Vamos ler? Com a anotação aqui logo no olho, que é: São Paulo é a única capital brasileira que terá apenas candidatos brancos na corrida eleitoral pela prefeitura. Alguns até, né, não vou nem falar a palavra, mas alguns que são notadamente, enfim, cultores dessa distinção étnica. Depois a gente fala sobre isso. Nas eleições de 2024, 191 candidatos disputarão as 26 capitais brasileiras, de acordo com o TSE. Desse total, apenas 79, 42%, se identificam como pretos e pardos, ou seja, negros, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As 16 capitais das regiões Norte e Nordeste concentram 87% das candidaturas negras. Entre os 44 candidatos nortistas, 29, 67% são pretos ou pardos. Isso aqui é um grande avanço, né, gente? Eu preciso lembrar aqui que mulheres e negros ganharam autonomia e direito a voto muito recentemente na história do Brasil. Segue aqui a matéria, dizendo que dos 66 prefeitáveis nordestinos, 36, 55% se identificaram como negros ao TSE. É uma boa notícia, sinal de que, pelo menos nessas regiões, o Brasil está avançando. Nas 3 capitais da região sul, 27 candidatos vão disputar os governos municipais. Apenas 3, na região sul, 9% só, se identificaram como pardos. Samuel Matos, do PSTU, Carlos Alan, do PRTB e Bruno Dias, do PCO, que tentarão os governos de Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, respectivamente. No Sudeste, 35 candidaturas inscritas para a disputa das prefeituras. Do total de 35, apenas 6, 17% são negras. Além destas, 23 são brancas e uma é indígena, só uma indígena. Este último é a capitã Assunção, do PL, o único candidato representante dos povos originários que disputará uma capital no país este ano. A matéria aqui assinala a conformação étnica das candidaturas paulistanas, né? E diz o seguinte: São Paulo será a única capital do país que não terá candidatos negros. Ao todo, 10 candidaturas brancas disputam a prefeitura paulistana. Das 6 candidaturas negras sudestinas, daqui do sudeste do Brasil, 4 estão em Belo Horizonte. Wanderson Rocha, Indira Xavier, o Wanderson do PSDU, Indira do PCO, que se apresentam como pretos, e Carlos Viana do Podemos e Lourdes Francisco do PCO, que se autodeclaram pardos. No Rio de Janeiro, apenas um candidato se declarou negro, Ciro Garcia, do PSTU. Nas 3 capitais do Centro-Oeste, 19 candidatos se registraram para a disputa das prefeituras e destes, 26% são negros. Outros 14 são brancos. Em Cuiabá, há um candidato pardo que se chama Eduardo Botelho. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Jorge Batista afirmou ao TSE que é preto, Beto Pereira, do PSDB, e Rose Modesto se autodeclararam pardos. Então é esse o perfil étnico destas eleições. Ainda falando aqui sobre a questão dessas eleições, os sites e os jornais começam a fazer agora também uma definição aqui sobre o patrimônio, né, sobre a questão patrimonial dos diversos candidatos. E o candidato mais rico dessa eleição não é um desconhecido da política brasileira, não. Esteve lá no governo Temer, enfim, protagonizou 1,5 milhão de escândalos, e é candidato pelo estado de Goiás. Vamos conhecer? Tá aí, olha, Sandro Mabel, lembra dele? Sandro Mabel é um nome que já figurou
no noticiário aí do governo Temer, vocês se lembram disso? Confusões mil, enfim. Ele é o candidato mais rico do Brasil. Quem é da minha idade lembra da musiquinha da fábrica de bolachas dele, bolachas Mabel, que ele vendeu depois para a Pepsi. E eu vou ler aqui a matéria do Brasil de Fato para que vocês que não o conhecem se lembrem de que é. Ele é postulante ao cargo de prefeito em Goiânia, né? Começou a carreira política nos anos 90, portanto é um velho político. O que diz a reportagem? Sandro Mabel de Antônio Socorro, do União Brasil, de 65 anos, divulgou ao TSE que possui um patrimônio de 313 milhões e 400 mil reais, o que o torna o candidato mais rico entre todos os postulantes das prefeituras das capitais brasileiras. Conhecido como Sandro Mabel apenas, o candidato nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 1958. 5 anos antes, em 53, a família dele havia fundado a fábrica de bolachas Mabel, que foi vendida depois, como eu disse, em 2011 para a PepsiCo. A política é o cenário comum na vida do empresário, que já se candidatou à Prefeitura de Goiânia em 92, mas foi derrotado por Davi Acosta do PT. E, curiosamente, Mabel enfrentará agora, em 2004, a filha do algoz nos anos 90, a deputada federal Adriana Accorsi, a quem a gente deseja boa sorte na eleição. Mabel se elegeu deputada estadual por Goiânia em 90, 4 anos depois conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília, onde acumulou 5 mandatos como deputado federal, tá bom? Lembraram quem é o Sandro Mabel? Ainda falando um pouquinho mais sobre as eleições, nós temos aqui, né, no que diz respeito à qualidade dos candidatos, mais uma notícia, toda a boçalidade desse candidato Pablo Marçal vai gerar consequências judiciais. Vocês veem o que esse cara está fazendo também, pelo amor de Deus, não se inscreve, né? E vai se meter em... Opa, eu estou aqui para apresentar a tela para vocês e tirei da tela aqui porque eu quero mostrar essa informação aqui. Isso terá consequência, até porque a legislação brasileira, a legislação eleitoral, não permite esse tipo de campanha negativa que esse cara está fazendo. Então está aí a informação que eu peguei no site do jornal Valor Econômico e que dá conta de que a Polícia Federal deve investigar Pablo Marçal pelas ofensas todas que vem proferindo contra Boulos em debate. Ele, no último encontro entre os candidatos, teve uma cena lá de arranca-rabo, foi muito ofensivo, mostrou uma carteira de trabalho para o Boulos, como se ele, que já trabalhou como provedor de serviço para o crime organizado, tivesse moral para levantar uma carteira de trabalho para alguém, né? Então, mas vou ler aqui a reportagem, por quê? Porque esse tipo de comportamento antissocial, violento, boçal mesmo, vai gerar consequências, não é possível que não gere. Polícia Federal deve investigar Marçal por ofensas contra Boulos em debate. O Ministério Público Eleitoral determinou a abertura de investigação após manifestação de candidato do PSOL. A informação dá conta do seguinte: o Ministério Público Eleitoral determinou nesta quinta, ontem, a abertura de investigação do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, pela Polícia Federal, pelas ofensas dirigidas ao adversário Guilherme Boulos, do PSOL, durante o debate promovido pela Band na semana passada. O promotor eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, Nelson dos Santos Pereira Júnior, acatou a representação criminal que foi movida pelo PSOL de Boulos, que acusa Pablo Marçal de divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral, calúnia e difamação, crimes previstos nos artigos 323, 324 e 325 do Código Eleitoral. Segundo a ação, Marçal insinuou, por meio de gestos, que Boulos seria um usuário de cocaína durante o debate, além de chamá-lo de cheirador de cocaína. O candidato também divulgou vídeos editados em suas redes sociais, reafirmando as acusações e tentando, a palavra aqui é muito ruim, descredibilizar Boulos. É desacreditar, gente. Descredibilizar não existe, não sei nem se está adicionalizado. Tá? Bom, vamos prosseguir aqui com a leitura do noticiário, só que agora nós vamos passar para um outro tema extremamente polêmico, que é a situação da Venezuela. Ontem, o assunto voltou a esquentar. Por quê? Porque o presidente Lula, que é um dos 3 interlocutores do Maduro para tentar resolver essa situação, junto com os presidentes do México e da Colômbia, manifestou finalmente uma posição que eu, pessoalmente, achei muito sensata. Não sei você se gosta ou se não gosta, mas eu acho que estava faltando isso mesmo. Inclusive, eu vinha cobrando aqui do presidente que fizesse uma defesa enfática da democracia, porque, afinal de contas, as conveniências geopolíticas e tudo isso não podem ser secundadas quando a democracia corre risco, especialmente num país em que o dirigente máximo se ufana de ter botado 2.000 pessoas na cadeia
e ameaça mandá-los para presídios de segurança máxima porque manifestam o seu descontentamento com o fato de que não apareceram até agora as tais atas de urna. Cadê as atas de urna? Por que o Maduro não apresenta as atas? Por que o Conselho Nacional Eleitoral não apresenta essas atas e deixa parar essa suspeita sobre o processo? Já que diz que ganhou, não é possível que uma pane, ainda que essa pane seja verdadeira, no sistema de informática lá do CNE, impeça que o mundo conheça isso. E o Lula falou grosso, né? Enfim, o assunto repercutiu muito ontem, repercutiu aqui no Brasil e repercutiu também lá na Venezuela. Então vou colocar aqui para vocês a informação, para que a gente possa passar a discutir isso. Daqui a pouquinho nós vamos ter também... não é isso não, pode tirar, Jim. Deixa eu parar aqui a tela. Vou selecionar aqui a aba correta para vocês, porque essa informação aqui é importantíssima e é isso que está dando polêmica hoje nos jornais. Olha, tá aí na tela? Tá, beleza. Lula ainda não reconhece Maduro como presidente da Venezuela. Informação esta aí que está em todos os jornais, mas eu busquei na Agência Brasil, que afirma o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que ainda não reconhece o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como vitorioso nas eleições realizadas no dia 28 de julho no país. Aspas, ainda não. Ele, Maduro, sabe que está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo, disse Lula ao ser questionado se reconhecia ou não o resultado da eleição. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou Maduro reeleito com 51,21% dos votos. O principal candidato opositor, Edmundo González, obteve 44,2% dos votos, segundo o CNE, que, não obstante, não apresentou as atas eleitorais. Agora, melhor do que ler o que o Lula disse por aí, é a gente ouvir o que o Lula disse para que a gente possa tirar as conclusões, já que eu digo, uma vez mais, que esse assunto é bastante polêmico e está rendendo discussões em todos os lugares. Então, vamos ouvir o Lula e a sua posição sobre a questão da Venezuela. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz? Eu disse o seguinte: é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso, ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. O Brasil, junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de coalizão. Sabe? Fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. Eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado, e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições.
Olha, gostei muito da posição do Lula, tá? Eu já o havia criticado antes, porque ele lá para trás disse que democracia é uma questão relativa, né? Como se pudesse se relativizar o que acontece hoje no ambiente da mas com a sucessão de fatos dos últimos dias, a partir da eleição, acho que não resta dúvida de que a democracia na Venezuela precisa sim dessa defesa do presidente brasileiro, que é um dos poucos interlocutores com capacidade para alterar esse cenário. Mas qual será a verdadeira repercussão disso no local onde importa, que é exatamente a Venezuela? O Lula não agradou a ninguém lá, não agradou o Maduro, não agradou a oposição, todo mundo reclamou disso, porque parece que todo mundo lá na Venezuela quer mesmo uma solução cabal, ao pé da letra. Então, vamos ver aí como é que foi a repercussão do Lula lá. Olha, Maduro rejeita a ideia de Lula de novas eleições na Venezuela, escreve aqui o site Poder 360, numa reportagem cujo texto diz o seguinte: o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou nesta quinta-feira a ideia do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de novas eleições entre ele e o principal candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, da Plataforma Unitária Democrática, que é de centro-direita. O governo brasileiro avalia a possibilidade de sugerir a realização de uma nova eleição presidencial na Venezuela para resolver o impasse sobre o resultado do pleito de 28 de julho. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, levou a ideia ao presidente Lula em caráter informal. Maduro também criticou os Estados Unidos pela fala do presidente Joe Biden, do Partido Democrata Americano, nesta quinta-feira. O líder norte-americano havia dito que apoia uma nova eleição na Venezuela, mas o posicionamento foi mais tarde corrigido pela Casa Branca, dizendo que Biden se referia só ao resultado eleitoral de 28 de julho. Aspas, rejeito absolutamente que os Estados Unidos estejam tentando se tornar a autoridade eleitoral da Venezuela, afirmou Maduro em um discurso na televisão estatal. Aspas de novo. Biden deu uma opinião intervencionista sobre as questões internas da Venezuela. Meia hora depois, eles o desmentiram. Então, tá aí, essa foi a repercussão da fala. Pode tirar, por favor, Jimmy? Da fala de Lula ontem, né? Está repercutindo, sinal de que o assunto é importante. E a opinião, ainda que não seja aceita, também é importante. Então, agora vou mostrar para vocês o outro lado do problema. Como é que reagiram os adversários de Maduro lá na Venezuela, que também não gostaram do que disse Lula. Parece que ninguém está disposto a rever ou a produzir um outro pleito para que possam ser dirimidas as dúvidas que restam aí. Vamos ver aqui na tela agora, também no site do Poder 360, Maria Corina criticando Lula por sugerir uma nova eleição na Venezuela. O que diz a matéria? A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, criticou nesta quinta-feira a proposta do presidente Lula de realizar novas eleições. O lead da matéria é igualzinho, né? Das duas, tanto do Maduro quanto da Corina. Enfim, mas criticou a proposta do Lula de realizar novas eleições entre Maduro e o Urrutia para dirimir o problema. Segundo Corina Machado, não reconhecer o que aconteceu em 28 de julho é uma falta de respeito com os venezuelanos que deram tudo de si e expressaram sua soberania popular. Aspas. Eu pergunto, vamos para uma segunda eleição e se não gostarem do resultado, iremos para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta? Até que o presidente Nicolás Maduro goste dos resultados? Vocês aceitariam isso nos seus países, que se o resultado não for satisfatório, repitam a eleição? Disse ela a jornalistas. Como mostrou o Poder 360, o governo brasileiro avalia a possibilidade de sugerir a realização de uma nova eleição presidencial na Venezuela como forma de resolver o impasse do pleito de 28 de julho. Então é esse o quadro lá na Venezuela e com isso a gente volta aqui a prestar atenção no noticiário brasileiro, porque nós temos muita coisa para falar por aqui. Vou começar agora pelo assunto da semana, né? Aquela barriga para dizer o mínimo, do jornal Folha de São Paulo, que criou aí um clima golpista de novo, né, alimentado certamente por bolsonaristas, e, enfim, não deu em nada, mas poderia ter tido consequências terríveis aquela história, né? A Folha de São Paulo insiste em manter o assunto na capa, mas ela já desceu lá do alto da primeira página para a parte de baixo da primeira dobra, mas o jornal está apostando nisso e é uma balela esse assunto. Todo mundo já sabe que isso aí não
não rendeu nada aqui, enfim. Mas vamos ver o que o Jornalão está falando hoje sobre o assunto, até porque é para a gente medir assim, até que ponto chega a insistência de uma publicação na confirmação de uma tese que é só dela, só dessa publicação. Então, Jimmy, não precisa nem colocar, que já está aqui, olha. Hoje, a suíte da matéria, quer dizer, a novidade da matéria é essa manchete que está aí na capa que você está vendo da Folha. Órgão do TSE sobre Moraes teve acesso informal a dados da Polícia Paulista. O que ela diz? Ela fala que o talha-ferro, né, que estava envolvido nas conversas sobre a produção de prova fora dos autos e a pedido de Alexandre de Moraes do Supremo, disse em diálogos obtidos pela Folha que fez pesquisas nos sistemas policiais de São Paulo graças à relação de confiança com o agente. Então, integrante do setor de combate à desinformação do TSE, Talhaferro produzia relatórios também solicitado informalmente por um PM da equipe do ministro. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe a que é que se refere esse estudo que a Folha está tentando transformar, de novo, num festival aqui de desinformação? Informações que diziam respeito à segurança pessoal do ministro, que é paulista, mora lá e estava sendo ameaçado. Enfim, não há nada na reportagem que afirme que esses dados foram utilizados de qualquer maneira na produção de provas em processo, nada disso. Tratava-se aqui de uma situação atinente à segurança do ministro, tá? Aí o Jornalão vai falar que o TSE não tem esse tipo de atribuição e tudo mais. Aqui, olha, eu vou ler para vocês literalmente, nessa terceira coluna. A atuação em investigações e processos criminais, no entanto, está fora da competência da assessoria especial do TSE. O Gabinete de Moraes afirma que todos os procedimentos foram oficiais. Talhaferro diz que não se recorda de ter cometido nenhuma irregularidade. E o que parece ganhar relevância agora, nesse momento, desse assunto, é a origem da informação usada pelo Glenn Greenwald para compor esse acervo aqui, dessa barrigada da Folha de São Paulo. A matéria está aqui, olha, também na primeira página, no painel, polícia prendeu, a Folha está insistindo que o celular foi lacrado. Provavelmente está protegendo suas fontes. Polícia prendeu o celular, lacrou o celular do ex-assessor. Eu tinha separado aqui uma outra página com a notícia completa, mas não vou ler porque também não estou dando tanta importância assim a esse assunto mais. Isso aqui é mera curiosidade. O celular de Eduardo Talhaferro foi apreendido e lacrado pela polícia em 9 de maio de 2023, quando ele foi preso por ter agredido a esposa e ter atirado com uma arma em casa, tentou matar a mulher. Só que o celular não estava com ele no momento da prisão, ele foi levado até a delegacia por um parente do Talhaferro e, segundo o jornal, ficou lacrado. O celular ficou lacrado, diz a Folha de São Paulo, não pode ter sido usado. Para mim, isso está cheirando proteção da fonte, numa hipótese que começou a ser levantada, primeiríssima mão, pelo Lula Costa Pinto, que é um repórter espetacular. Mas agora está aí toda essa tentativa de manter o assunto longe desse telefone celular e, principalmente, longe da possibilidade de a polícia do Derrite, que é funcionário do Tarcísio, que, por sua vez, é um dos próceres do bolsonarismo, ter provido as informações que o Glenn Greenwald usou para provocar essa pantomima no Brasil. Entendeu? Tá vendo como é que as coisas são? Pois é assim mesmo que as coisas são. E se você quiser, você pode olhar no site da Folha de São Paulo, está lá a notícia, eu não vou me aprofundar mais nisso, tá? Enquanto isso, pode tirar, por favor, Jimmy, a notícia? Enquanto isso, bolsonaristas mais histriônicos, estou me referindo aqui àquele empresário da fé, o Malafaia, lembra dele? Aquele que de vez em quando aparece gritando na internet. Pois voltou ao histrionismo. Está atacando aí Moraes, xingou o Moraes e, enfim, ele está, de novo, querendo ser preso. Está numa campanha louca para ser preso. Qualquer hora dessa ele consegue, né, gente? Então, talvez esteja na hora mesmo, porque se tem uma pessoa que deseja conhecer o cárcere, é esse Malafaia, né? Malafaia, que o pessoal chama de pastor, aí eu acho que é só um empresário da fé. Vou mostrar para vocês aqui, depois a gente vai ver um trechinho da fala dele, para que vocês possam ver como o destempero é uma máxima na vida desse sujeito, tá? Tá aqui matéria do site Metrópolis, que eu vou pedir para o Jimmy colocar na tela para a gente, para que vocês possam acompanhar junto comigo aqui o que foi que esse
não vou chamar de líder religioso, porque há muito tempo que esse cara nem fala de religião. Malafaia sobe o tom e defende prisão de Moraes. Chamou Moraes de ditador desgraçado. Isso aqui não dá cadeia, né, gente? Mas é puro histrionismo, fala a verdade. Vamos lá. A revelação de que Alexandre de Moraes teria usado o TSE fora dos ritos oficiais, né? Algo que foi inventado pela Folha de São Paulo, para investigar bolsonaristas, fez o pastor bolsonarista Silas Malafaia subir o tom contra o ministro do Supremo. Na manhã desta quarta-feira, anteontem, Malafaia compartilhou um vídeo no qual chama Moraes de ditador desgraçado e defende que o magistrado seja preso por seus crimes. Tem aqui o vídeo, aliás, é de anteontem, não é de ontem, tá? E vou colocar esse vídeo para vocês terem uma ideia de até onde vai o histrionismo também, a título de uma curiosidade aqui, porque esse personagem é um personagem que ainda vai dar muito trabalho para a história do Brasil e tenta ofender e desqualificar os principais responsáveis pela manutenção da democracia brasileira, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver aí. Grita aí, Malafaia, grita, filho, grita. Que vergonha! Eu pergunto, senhores ministros do STF, até quando vocês vão ser coniventes com esse ditador desgraçado? Rodrigo Pacheco e demais senadores, até quando vocês vão ficar calados e não abrir um processo de impeachment contra esse cara? Deus, tenha misericórdia, exerça a tua justiça, nos livre desses homens maus. Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe o Brasil. Gente, Deus deve ficar muito irritado com esses caras, não? Imagina, para quem acredita em Deus, Deus livre o Brasil. O que ele quer? Que Deus mate o Alexandre de Moraes? Ainda bem que, se é que existe Deus aí, para quem acredita, provavelmente o cara deve ficar apavorado com esse sujeito fazendo a defesa dele, não é não? Porque de aliados como esse, sabe, ninguém merece, especialmente Deus, né? Olha, nós estamos quase caminhando aqui para o finalzinho do programa e eu vou mudar um pouquinho aqui de assunto. Vocês sabiam que o Orkut, ou sei lá, do jeito que você fala, pode voltar? Essa notícia de tempos em tempos nos assola, né? E o Orkut é uma coisa saudosista, porque ele foi a primeira rede social no Brasil, mais do que no restante do mundo, ele pegou muito, e de tempos em tempos alguém fala que o Orkut vai voltar. Acontece que agora parece que é verdade, hein? Será que o Orkut vai voltar? Você teria uma conta na plataforma? Ela era muito limitada, mas ela foi a precursora dessas interações que depois o Facebook, o Instagram, o TikTok aprofundaram, né? E aprimoraram com a criação de algoritmos que, de repente, já estão modelando a nossa vida, porque eles é que dizem o que nós vamos comprar, como é que nós vamos nos relacionar, quem são os nossos grupos de amigos. Mas o Orkut está lá na raiz dessa história toda. Põe na tela para mim, Jimmy, por favor, vamos ler a notícia. Então, estou dizendo aqui que do meu ceticismo, mas a informação está aí, está na revista Época, também está em outros órgãos de informação. Está aí, Orkut vai voltar? O ponto de interrogação aqui é bom. Por quê? Justamente por causa da reincidência desse tipo de assunto, né, que de vez em quando aparece por aí. Vamos ler a notícia. Uma das redes sociais mais amadas pelos brasileiros, o Orkut, foi encerrado pelo Google em 2014, 10 anos atrás. Mas rumores de uma possível volta costumam aparecer de tempos em tempos. Em 2022, o site da plataforma foi reativado com uma mensagem do criador do serviço, fundador da rede social, que gerou especulação sobre a volta do Orkut. Apesar disso, não houve atualizações da página inicial da plataforma desde então, que segue ativa com uma mensagem que termina com uma promessa. Vejo você em breve. Em breve aí é uma referência muito abstrata, né, gente? Porque 2 anos já se passaram desde esse momento. Só que recentemente o Orkut o sobrenome dele é impossível de dizer, Buyukokten afirmou em entrevista, uma delas a revista britânica Wired, que prepara o lançamento de uma nova rede social. Não revelou o nome dessa plataforma e também não confirmou se trata ou não da volta do Orkut. Apesar de dar poucos detalhes, o engenheiro turco disse que, na sua próxima rede social, alavancará a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para otimizar a melhoria da felicidade, unindo pessoas, promovendo comunidades, empoderando usuários e criando uma sociedade melhor. A conexão será a pedra angular do design da interação, produto e experiência. Então tá aí, se você era fã do Orkut,
saiba que pode ser que ele volte. E antes de encerrar, mais 2 assuntos. A bruxa continua solta aí no segmento da aviação no Brasil. Ontem caiu um King Air lá no Mato Grosso, numa fazenda, e morreram 5 pessoas que estavam num balneário de onde o avião decolou. E aqui na minha cidade, Uberlândia, a Voepaz, né, a antiga aviação Passaredo, dona daquele avião que caiu e matou 62 pessoas lá em Vinhedo, fez um pouso de emergência. Ficou todo mundo apavorado. Gente, o que está acontecendo com essa empresa? É só azar, mas o raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Então vou ler aqui para vocês a informação, vou aqui compartilhar a minha tela. O pessoal está com a orelha em pé aí, porque essa empresa é uma empresa importante, ela é pequena, mas ela liga lugares do Brasil que não tem outro tipo de transporte aéreo. Avião da Voepaz, estou botando aí para mim? Deixa eu ver aqui, tá aí, beleza, Jimmy, obrigado. Avião da Voepaz tem pane elétrico e faz pouso de emergência. A aeronave da companhia, que é a mesma envolvida na tragédia recente, fazia a rota Goiás-São Paulo. O avião da companhia Voepaz, a mesma envolvida na queda de uma aeronave em Vinhedo, que saiu de Rio Verde com destino a Guarulhos, na noite de ontem, teve uma pane elétrica e precisou fazer um pouso de emergência em Uberlândia. A aeronave que teve a pane elétrica é um ATR 72600, modelo semelhante àquele que caiu em Vinhedo na última sexta-feira, matando 62 pessoas. Em nota enviada à Band News, a Voepaz declarou que o voo de prefixo PS-VPA teve que fazer um pouso por volta das 19h15 em Uberlândia, depois da identificação de uma questão técnica. No entanto, o problema não foi especificado. Então está aí a informação. Queria apenas dizer, eu sou piloto de avião, eu sei exatamente como é que as coisas funcionam. E como passageiro, eu gostaria que as companhias aéreas parassem de tergiversar sobre a causa dessas intercorrências, porque isso só faz criar insegurança e depreciar os serviços delas. Quanto mais transparência houver na medida em que haja eventos negativos como esse, melhor será, porque informar, tivemos um problema, e tivemos um pouso de emergência no meio da rota, não é uma situação normal e não é uma situação com a qual as pessoas devam se conformar quando recebem pouca informação. Gente, terminei aqui, quero agradecer a vocês pela companhia ao longo dessa semana, foi muito prazeroso estar aqui a partir das 7 horas da manhã. Na segunda-feira o Demore volta para subir aqui o espaço dele. Espero que a gente se veja em breve aqui pelo ICL, tá bom? Um beijão para todo mundo, muito obrigado. Um beijo especial de novo aqui para minha queridíssima Dani Lessa, que foi quem me trouxe até aqui, me empurrou até vocês. Tchau, até a próxima. Nós aqui do ICL queremos te convidar para assistir a um filme que conta a história de um grande brasileiro, um brasileiro que dedica a sua vida a uma causa, a causa da ética do Evangelho, em toda a sua radicalidade. Por isso, esse homem foi preso injustamente e depois de sair da prisão, foi fazendo sua pequena revolução neste país, formando lideranças políticas. Este homem é Frei Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido como Frei Beto, autor de 75 livros. E eu estou aqui com Roberto Mader, diretor do documentário que conta aspectos interessantes da vida de Frei Beto. É isso que eu quero fazer. Roberto, vamos convidar esse pessoal a assistir esta primeira parte, porque é uma trilogia. Como é o nome desta? O Humanismo de Frei Beto. Mas vem coisa por aí. Vem coisa por aí porque eu estou montando um filme maior que se chama Frei Beto, o Frade Voador. Então fique de olho aqui no ICL. Eu te convido para assistir conosco o Humanismo de Frei Beto, direção de Roberto Mader.